Então a casa está posta no ponto mais alto da parte inglesa, e mesmo com neblina, se hoje já faz neblina, imagina antes, né? Com mais Mata Atlântica, com mais água preservada e assim por diante. Então o funcionário não conseguia ver o chefe, nem o chefe ver o funcionário devido à neblina. Mas a posição da casa, a influência psicológica que sofria no funcionário, era todo instante trabalhando para o inglês ver. Né? Não tem ali a área que foi ensinada para o inglês ver? Então a gente brinca que o funcionário trabalhava para o inglês ver. Tudo que ele fazia era sempre imaginando que o chefe estava vigiando, olhando ele. A partir dessa parte psicológica, eu quero mostrar para vocês algo que eu acho super curioso. São as cores dos cômodos. Conforme a gente for entrando de cômodo em cômodo, foi feito um projeto chamado Prospecção de Cores, onde foi feito um quadrado e foi raspado tinta por tinta até atingir a primeira cor de 1897. Ou seja, ou a casa era toda invernizada, ou a casa foi pintada com essa primeira cor realmente para poder sofrer uma influência psicológica. No começo, esse verde. Então, todas as cores fortes e vibrantes que vocês sentirem era para trabalho. Todas as cores calmas e tranquilas era na hora do dormitório, na hora de relaxar. Então, a parte que tiver cores fortes são cores de funcionários, de serviço, tá bom? A cor verde era onde o Frederic Menz ficava, trabalhando. Parado nesse escritório, ele conseguia controlar das suas 2 janelas, essa vegetação era toda podada. Então, parado no escritório, ele tinha uma vista para a estação ferroviária e por aqui para o Museu Funicular. Não sei se vocês conheceram o Museu Funicular já. Então, estação de trem e museu funicular sentado no escritório dele, fazendo a duplicação da linha férrea, que era o sistema funicular. Como que a gente também chegou a essa conclusão? Através desse símbolo que nós temos aqui no assoalho. Então, tanto no assoalho quanto no teto, nós vamos ter um símbolo que é a rosa dos ventos, onde nós temos certinho norte, sul, leste e oeste. Está colocado de uma maneira perfeita, porque assim que o sol nascesse, iluminasse uma parte, um lado da casa, e quando tinha o crepúsculo, era crepúsculo, era o pôr do sol, né? Quando tinha o pôr do sol, ficava todo na frente de casa, iluminando e deixando a casa mais quente. Tem tanta coisa, né? Mas aí eu vou falando com o tempo. Nessa sala, só para terminar essa parte, eu acho um crime, né? Até assim, vocês estão gravando e tudo, acho assim, indignante você vir aqui, depois de tantas décadas, só se pensar num restauro, e você vê que no meio da rosa dos ventos tem uma parte de energia elétrica, uma caixa de energia elétrica, e o pior, acho que talvez, né, eu já não sei, para facilitar o trabalho a pessoa não invernizou ou lixou, ela pintou de branco, fazendo com que matasse de vez o que sobrou somente nesse cômodo, o chamado efeito espelho. Então, se vocês perceberem, o jeito que as madeiras estão dispostas embaixo é idêntico em cima, idêntico, e embaixo em cima é invernizado. Então você imagina, você trabalhando aqui parado, fechado dentro de uma neblina, trancado. Com isso, o que acontecia? O que vocês acham? Qual que é a impressão que passa? E você tem esse efeito espelho? Amplia o ambiente, você dá uma noção maior, que você não está tão preso. Tanto é que é por isso que o pé direito também é alto. O pé direito é a distância do assoalho para o teto. Para evitar a umidade, também para não dar essa sensação de prisão. Estar preso o dia inteiro num lugar fechado, tá? Então no Frederic Menz a gente consegue ver o poder dele através do bigodão. Através do bigodão, então quanto mais pomposo, mais bem tratado o bigode, mais hierarquia, mais poder a pessoa. E nela, o fator dela de riqueza, de poder, qual que é? Vocês conseguem identificar? Ser branquinho. O laço, legal, mas assim, é mais isso, é mais um pouquinho. Pessoal, ser Legal, branquinha, tô. pele clarinha. Pele clara, olho claro. Cabelo. E uma coisa muito importante para a época. Hoje, para ser bonita, modelo tem que ser o quê? Magra. E antes? Gordinha. Gente, vocês não têm noção, que tiraram daqui. Tinha aquelas fotos de calendário de armazém de secos e molhados. Tipo como se fosse de borracharia hoje, né? Sim. Tipo, só que as mulheres que posavam para as fotos eram as mulheres todas cheias de amor, todas fortinhas, Obrigada. e todas bonitinhas, assim, tudo bem tratadinho, mas só que com outro padrão de beleza. E não só isso era importante para eles, a questão do padrão de bem beleza. tratadinho. Mas o mais importante era o quê? A questão do quadril. Ah, é. Boa. Não existia cesariana. Eles não sabiam quantas semanas era uma gestação. A qualquer instante podia estourar a bolsa e o seu primeiro filho homem
que para eles era Tinha tudo que de ser bom, homem. né? Tinha que nascer. Imagina tipo, uma magrela na época e não consegue nascer porque o quadril é estreito. Então o quadril largo, e foi por isso que eles juntos tiveram 9 filhos, né? Eu abraçaria ele, corajosaço, né?